Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vestiário do Timão mostra uma mudança de postura, hein? Bruno Mendes e Luan muito elogiados e os méritos de Wagner Mancini. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O que ficou desse empate em 0 a 0 com o Grêmio em que o torcedor do Corinthians comemorou bastante? Claro, pelas circunstâncias, pela entrega, pela forma que foi. Eu tenho a impressão de que esse jogo contra o Grêmio tenha se transformado numa mudança de chave no Corinthians na temporada. Esse jogo tem que ser utilizado de uma forma muito positiva para o que vem pela frente. Quarta-feira tem o Coritiba, fora de casa. Que é um adversário que está lá embaixo, na ponta de baixo da tabela, mas que não vai facilitar, obviamente, mas que o Corinthians precisa manter a pegada que teve nesse jogo contra o Grêmio na Neoquímica Arena. E se mantiver essa pegada, com um mínimo de qualidade, de organização que o Mancini tem dado para essa equipe, dá para vislumbrar sim uma boa vitória fora de casa para o Corinthians respirar na tabela. O Corinthians ainda vive, não um fantasma do rebaixamento, porque eu acho isso muito hipotético ainda, ainda hoje, nesse momento, descartado. Mas a gente sabe como o campeonato é equilibrado, o Botafogo, por exemplo, começou a perder, não se recuperou mais, está na vice-lanterna hoje do Brasileiro. Então, depois que um clube desse tamanho, com essa torcida, chega numa situação como essa, a gente sabe como as coisas funcionam. Então o importante é se recuperar antes. Eu não acho que o Corinthians vai disputar o título, acho que G6 também é muito difícil, sempre tenho batido nessa tecla, é um ano de transição. O Corinthians, por tudo que viveu nesse ano, precisa chegar do outro lado, é um ano de travessia. Precisa chegar do outro lado do rio e sobrevivente, né, para pensar melhor numa temporada 2021. Mas eu tenho a impressão que depois do que aconteceu nesse jogo contra o Grêmio, isso mudou a mentalidade de alguns jogadores. O Corinthians disponibilizou hoje nas suas redes sociais vídeos de bastidores desse empate. E nesses bastidores tem uma roda, né, no vestiário, pós-jogo, com a palavra de alguns líderes do elenco. O Cássio, o Fagner, o Fábio Santos. E vejam que eu estou falando de jogadores multivitoriosos pelo Corinthians. E vejam a importância também do Fábio Santos ter retornado justamente nesse momento. Não só tecnicamente, porque ele jogou demais contra o Grêmio, vem jogando, né, quando pode, não pôde jogar contra o Atlético Mineiro, contra o América Mineiro, né, porque já tinha jogado na Copa do Brasil e tudo mais, mas nos jogos em que ele pôde atuar, ele tem feito a diferença. Pela qualidade que ele tem e por ser um líder, por ser um cara que esteve ali há muito pouco tempo ganhando tudo. Então ele, o Fagner e o Cássio são caras que entendem o jeito de ser do Corinthians, o jeito de jogar do Corinthians e o jeito de viver o Corinthians. Nem todo jogador entende isso. E muitas vezes tem caras que chegam lá, tá bom, tô aqui, vou fazer meu jogo, vou jogar meu futebol, vou cumprir meu contrato. Isso não basta, não basta. Você precisa dar um pouquinho a mais. E aí o Cássio, ele se dirige ao Bruno Mendes. E o Bruno me chamou a atenção também. Porque quando o Marlon sai expulso, o Mancini tem que tirar o Davó para colocar um zagueiro. E o Bruno, assim, de todas as vezes que vinha jogando, ele estava um pouco, assim, muito abaixo daquele zagueiro uruguaio, né, que a gente sempre espera um pouco até mais de raça e tudo mais, e que desempenhava na seleção uruguaia. No Corinthians não conseguia. E às vezes pode ser momento, confiança, aquela coisa toda, né, que a gente sabe que vai além da bola. Ele entrou numa fogueira, porque o Grêmio estaria com um jogador a mais, consequentemente o Corinthians com um a menos. Ele entra na defesa ali no meio do jogo, frio. E, cara, ele faz um jogo de postura, sabe? De muita dignidade, de muita raça, de muita entrega, de muita firmeza, de muita segurança. Coisa que a gente não estava vendo. Então, o Bruno Mendes, cara, mostrou que pode ser uma belíssima solução para a defesa corintiana. Que a gente até pedia, né? Poxa, bota o Bruno Mendes, e quando ele entrava, pois é, mas quem sabe, talvez não seja bom esperar o Léo Santos, não, traz o Marlon lá do Cruzeiro, porque sempre aquela velha história, né? O melhor é sempre o que não tá jogando. Mas o Bruno mostrou nesse jogo contra o Grêmio que ele tem bola, que ele tem firmeza, que ele tem postura.
que ele pode jogar no Corinthians se jogar dessa forma. Depois o Fagner se dirige ao Luan. E o Luan tá meio cabisbaixo até, né? Como digamos, do temperamento dele. Não é um cara muito animado, assim, não é um cara muito... Mas ele tá ali ouvindo, né, o discurso do Fagner. E o Fagner fala palavras, ele usa palavras como: a gente te cobra porque a gente sabe que você pode. Então você foi muito criticado, você foi muito cobrado, mas hoje você entendeu. Ficou muito claro, né? Ficou muito claro que os jogadores estavam pedindo para o Luan para que ele desse um pouquinho a mais, para que ele entendesse o que era jogar no Corinthians. Repito, eu respeito quem acha que o Luan não fez um belíssimo jogo. E acho mesmo que ele não foi o craque do jogo. Eu acho que o Fagner foi um monstro, um monstro. O Bruno fez um baita jogo, o Gil, o Fábio Santos, a defesa, né? A defesa do Corinthians foi impecável. O Gabriel, eu fui um crítico do Gabrielzinho. Fui um crítico do Gabrielzinho aqui porque achava que o Xavier, especialmente pela qualidade na saída de bola, tinha que ser o titular. Só que o Gabriel também falou nessa roda de jogadores. Porque o Gabriel também é um cara vitorioso no Corinthians. É um cara que desde que chegou foi campeão. Foi campeão paulista, foi campeão brasileiro. Então ele conhece, ele sabe o que é ganhar no Corinthians. E é um cara que a gente pode discutir a parte técnica. Pode discutir um erro de passe, um combate mal feito, mas a entrega do Gabriel, isso jamais. E era isso que o Corinthians estava precisando nesse jogo. Quando você perde 2 jogadores e precisa se doar nesse aspecto, né? Falta bola, vai na raça. Que é uma coisa meio de ser do Corinthians, historicamente, né? Que o torcedor exige muito, cobra muito. E faltava esse jogo para que esses jogadores mostrassem: não, a gente tá... Pode ser, a gente tem limitações, a gente pode ser que não ganhe todos os jogos, mas não vai ser fácil também fazer gol na gente. A gente também vai jogar até a última bola, vai entrar em cada dividida. Foi isso que esses caras mostraram. E o Luan, mesmo que não tenha sido o craque do jogo, ele já foi bem diferente nesse aspecto temperamental. Porque ele não desistiu. Ele não desistiu. Faltou perna em alguns momentos no segundo tempo, porque o time estava com 8 jogadores na linha, né? E ele puxava contra-ataque e não tinha com quem jogar. Mas ele realmente buscou o jogo. Buscou o jogo, tentou trabalhar a bola com o Fagner, tentou trabalhar a bola com os atacantes. Ele buscou o jogo. Ele foi um cara muito mais envolvido na partida. Poxa, e eu falo aqui há muito tempo, Luan, é tão simples, cara. Não precisa, não é que não precisa, claro que precisa, mas assim, o mínimo, não precisa fazer gol todo jogo, não é isso, cara. É tão simples e ao mesmo tempo, né, não tão simples assim, agradar o torcedor do Corinthians. Cara, é só fazer isso, é se doar o tempo inteiro, é correr até terminar o jogo e cair no gramado com cãibra, com dor, porque aí, velho, pode ser que tu chute a bola na trave, pode ser que tu pise na bola, não tem problema. Isso vai ser menos valorizado. O que mais vai ser valorizado é se tu te doar dentro de campo. E ontem me parece que foi um exemplo disso. E todos esses jogadores valorizaram, né, a entrega, que não foi só do Bruno e do Luan, mas são jogadores que eram criticados por isso, né, por não terem esse espírito. Eu acho que ontem eles tiveram uma amostra do que significa isso. E isso pode representar uma mudança de postura no Corinthians. E aí eu quero falar de um cara. Que se chama Wagner Mancini. O Wagner Mancini não é o melhor técnico do mundo, não é o melhor técnico do Brasil, não era talvez a melhor solução para o momento. Mas assim, aquela entrevista de apresentação dele foi muito, digamos, coerente com o que ele vem fazendo. Foi muito verdadeira, porque tudo que ele disse, ele está cumprindo. Ele está conseguindo passar para esses caras que para jogar no Corinthians tem que ser assim. Então essa postura, essa entrega, porque ele está há pouco mais de um mês. Então, mas por que não mudou logo no primeiro jogo? Por que não passou pelo América e tal? Primeiro porque tem dificuldades, né? Tem limitações. Contra o América não jogou o Fábio Santos, não jogou o Otero, não jogou o Casares, né? Aí fica difícil também, né? Você depender do banco do Corinthians em que ele tem sérias restrições. Mas ele mostrou para esses caras que dá para jogar melhor. Primeiro, defensivamente organizado.
E segundo, disputando um jogo dessa forma. Ele chegou a citar atitude de campeão. Cara, isso entra na mente dos atletas. Então, o Mancini, para mim, ele é um símbolo, assim, juntamente com esses caras que estão há mais tempo no clube, que entendem o que é estar no Corinthians, o Mancini entendeu isso rapidamente. E ele é o líder, né? Ele é o comandante. Então, passar isso para os atletas era fundamental. E eu acho que ele tem conseguido. Então, vai depender, obviamente, da sequência de jogos, mas eu acho que esse jogo contra o Grêmio, ele tem que ser usado como um modelo do que vem pela frente. Se o Corinthians tiver essa postura, aí eu acho que pode incomodar no campeonato. Comenta aqui embaixo o que você achou, né, de tudo isso. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!